E agora nós vamos a uma boa notícia. Pesquisadores do Instituto de Química da Faculdade de São Carlos, vinculada à USP, desenvolveram um teste rápido para detectar o novo coronavírus. Nós vamos conversar com o professor Frank Crespilho, coordenador dessa pesquisa. Bom dia, professor. Obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Professor, mais uma vez a gente agradece a sua participação. O teste ele é mais rápido e muito mais acessível para a população. É isso mesmo? Qual é o valor? Isso aí é muito bacana, porque é um valor menor, onde as pessoas podem ter mais acesso. Dá para ter uma ideia de quanto esse produto poderá ser comercializado? Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. O teste que nós desenvolvemos aqui no Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, a USP, né, ele se baseia num teste de detecção de anticorpos, né, então, após a infecção do vírus, o corpo produz anticorpos e nós conseguimos desenvolver uma tecnologia, né, para a identificação desses anticorpos. Essa tecnologia desenvolvida aqui em São Carlos, ela consiste basicamente, né, em um teste rápido, que foi até popularmente já na mídia apelidado de teste popular, e esse teste, ele faz com que nós consigamos a produção em massa de teste, porque ele é 5 vezes mais barato que os testes hoje praticados ou comercializados no mercado. Então, o que nós fizemos aqui no nosso laboratório foi otimizar a quantidade de insumos, desenvolver novas tecnologias para esse tipo de detecção, né, desses anticorpos, e com isso nós conseguimos, então, barateá-lo, o que é muito importante para que chegue à população de maneira geral, né, a um preço 5 vezes mais acessível. Nós finalizamos já a primeira etapa, que é o que a gente chama, são 3 etapas dentro do laboratório, né, que é a etapa de preparo, a etapa de validação interna, né, dos nossos resultados e da prova de conceito, e agora nós aplicaremos em pacientes de laboratórios vinculados à Universidade de São Paulo, e a próxima etapa vai ser a transferência de tecnologia, né, para que uma empresa, obviamente, de grande porte, que tenha capacidade aí de distribuir esses testes, né, consiga fazê-lo no menor tempo possível. Acredito que as próximas etapas, o do que depende da Universidade de São Paulo, poderá ser concluída em menos de 2 meses. Agora, professor Frank, só para entender melhor, quando que vocês começaram a trabalhar em toda essa pesquisa, né? Envolvendo quantos profissionais, né? Teve que ter algum investimento ali, algum aporte financeiro logo de início? Tente falar um pouco dos bastidores aí, até vocês chegarem a esse produto já bastante encaminhado e com sucesso. Fábio, essa pergunta talvez seja uma das perguntas mais importantes, porque o que a gente mostra agora é um produto final. E quando a gente fala em trabalho, na verdade, o meu grupo, ele já desenvolve tecnologias desse tipo há cerca de 10, 15 anos, né? É que com a vinda da pandemia, nós tivemos que fazer uma focalização dos nossos pesquisadores para tentar atender essa situação imprevisível, vamos assim dizer. Então, por exemplo, minha equipe hoje é uma equipe de torno de 20 pesquisadores trabalhando, dentre eles professores, pós-doutorandos, alunos de graduação e pós-graduação. Nós direcionamos 3 doutorandos para trabalhar ativamente, em turno dobrado até nessa parte dos testes, e com a chegada da pandemia, nós fomos contemplados por um edital da CAPES, né, um edital que ele permite a gente desenvolver, né, foi um edital emergencial que teve, então nós fomos um dos contemplados do Brasil, né, e eu coordeno a rede de Covid-19 aqui do Instituto de Química de São Carlos, e há 4 meses nós iniciamos, então, a etapa de preparação do teste, focado para esse teste. Obviamente que a gente utilizou todo um know-how de 10, 15 anos de pesquisa na área, e a partir desses 4 meses, recentemente, nós chegamos a um resultado fantástico, que foi essa otimização do teste, e que muito em breve a gente vai conseguir já deixar disponível. E uma coisa de bastidores, se é que vocês, já que você comentou essa fato de bastidores,
é que quando eu estou falando aqui com vocês, né, eu quero que vocês olhem através de mim e vejam uma equipe de pessoas, né, que são pesquisadores, mas são seres humanos que também a gente passa por toda uma etapa ali de ansiedade, uma etapa de complicações de horário, porque nós sempre utilizamos, por exemplo, horário, às vezes um experimento demora 24, 48 horas, então há um revezamento dentro do laboratório para que isso aconteça. Então, realmente, nós unimos forças, tanto nesse financiamento que eu comentei para você, que veio desse financiamento, como também unindo todos a nossa equipe, né, o que demonstra que a Universidade de São Paulo, como já vem atuando desde a sua fundação, né, ela é de extrema importância para a sociedade brasileira, para a sociedade paulista, né, e ela demonstra essa potencialidade. Então, o que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma coisa corriqueira dentro da USP, né, uma coisa que a gente tem o prazer de estar divulgando aqui para vocês. Por isso até que eu agradeço essa pergunta, Fábio, porque esse bastidor, geralmente, ele é muito desconhecido da sociedade, porque o que aparece na mídia, geralmente, ou é um resultado, ou é uma pesquisa com aplicação a longo prazo, né, mas a Universidade de São Paulo não para, ela trabalha 24 horas, vocês têm realmente a certeza, até pelos vários históricos durante a pandemia, em como ela vem agindo em ação, não só de prevenção, mas também em ações, por exemplo, dos respiradores, em vacina, entre outras coisas. Então, esse é o bastidor que eu posso comentar mais rapidamente com vocês aí. Professor Frank, eu acho extremamente relevante que o senhor dê destaque a esse tempo que o senhor e a sua equipe trabalham nesse tipo de pesquisa, porque o Brasil é um país que, infelizmente, a gente enfrenta constantemente crises econômicas, né? E sempre que se precisa fazer cortes no orçamento ali, a ciência é uma das áreas que acaba recebendo o maior número de cortes. Então, quando a gente vê uma notícia boa como essa que nós estamos dando agora, um trabalho competente seu, de sua equipe, e que pode beneficiar a população aqui do país inteiro a curto, médio prazo, é interessante a gente saber que são 15 anos aí, pelo que o senhor falou, de estudos, de pesquisas, né, de financiamento às pesquisas, ou seja, cortar pesquisa neste momento tem se mostrado um péssimo negócio. É necessário, pelo contrário, investir mais em pesquisas para que trabalhos como esses, né, que o senhor está nos apresentando aqui, sejam ainda mais corriqueiros no dia a dia da imprensa, para que a gente possa divulgar essas boas notícias à população, né? Concordo plenamente. Concordo plenamente. Quando a gente fala em financiamento, nós não podemos deixar de destacar que São Paulo tem um destaque importantíssimo na América Latina e no mundo, tá certo? A FAPESP, hoje, representa o que a gente tem mais de precioso no Brasil. Então, por exemplo, citar financiamento de pesquisa, nós estamos falando de uma proatividade do Estado de São Paulo, né, no financiamento de pesquisa. Então, eu acho corretíssimo o termo que você usa quando você fala de esquecimento, de todas essas abordagens. Por quê? Ciência, agora que está muito evidência por causa da pandemia, né, a ciência, ela trabalha muito nos bastidores. Então, se você olhar ao seu redor, você vai ver que a ciência está presente basicamente em tudo, nessa conversa que nós estamos tendo, no analgésico que chegou com um custo mais barato devido aos remédios mais populares, a pesquisa de vacinas, entre outras coisas. E se nós notarmos o papel da FAPESP e dos outros órgãos financiadores no Brasil, é preciso que a gente tenha uma memória de que as grandes descobertas científicas passaram por financiamento. E muitas delas, obviamente, eu concordo com você, às vezes o financiamento não é suficiente. A gente precisa sempre pensar em que, cada vez que a gente aumenta o valor, aumenta a quantidade de investimento em pesquisa, o retorno é praticamente imediato, seja na educação, nas bolsas de estudo, seja também no financiamento de projetos. Eu, particularmente, conheço vários colegas, tanto aqui do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo e de outras localidades do Brasil, que chegam a tirar dinheiro do bolso para financiar estudos de campo, enviar alunos.
Isso me remete a uma lembrança muito interessante, né? Existe, se nós pegarmos o passado histórico, existe um grande feito no Brasil, que às vezes nem todo mundo conhece, que é de uma pessoa que chama João Ribeiro de Barros, né? João Ribeiro de Barros era um jauense, né, da cidade de Jaú, aqui perto, e ele pilotou um hidroavião para atravessar o Atlântico. Ele teve alguns financiamentos, mas uma parte do financiamento veio de fora. E ele foi o primeiro brasileiro a atravessar o Atlântico por um hidroavião. E quando ele chegou ao Brasil, depois ele começou a contar as histórias dele, né, do quanto de investimento próprio ele fez. Então, eu uso essa imagem do João Ribeiro de Barros, do hidroavião Jaú, para tentar exemplificar o que os pesquisadores brasileiros às vezes passam, né? Muitas vezes, e eu conheço vários casos em que a gente precisa realmente custear alguns dispêndios, né, que realmente não estão previstos em projetos. Mas São Paulo está dando uma lição muito bonita, São Paulo está fazendo muito bem, e a USP tem um papel muito importante nisso, e a sociedade começa a entender, né, a importância da ciência brasileira, Fábio. O Dr. Frank, o senhor já tem mais ou menos uma data que esses testes vão chegar para a população? Olha, essa pergunta, ela se baseia, ela pode ter várias respostas, tá? O que acontece? Acontece que agora a gente passa por uma etapa, que é uma etapa de scale-up. O que é scale-up? É quando você vai lá ao laboratório, você tem todo o processo do laboratório, e agora você vai fazer em alta escala. Quem tem capacidade de fazer isso são as grandes empresas, né? Sejam elas estatais, sejam elas privadas, elas que têm essa capacidade. O que a gente faz a USP entra agora, a USP ela tem um setor que chama USPIN, é um setor que cuida da inovação tecnológica da universidade, das tecnologias que saem do laboratório e chegam até a sociedade. Bom, esse escritório agora passa, então, a fazer a transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia, obviamente, passa por série de protocolos, né, que tem que ser seguidos, respeitando aí todas as determinações do governo do estado de São Paulo e da própria universidade, né? E assim que essa transferência de tecnologia for realizada, o que vai acontecer? De imediato se entra na Anvisa com pedido de liberação. E olha que interessante, isso é um tempo muito curto, porque a Anvisa está fazendo um trabalho fantástico e frente à autorização de testes e vacinas, eles estão, assim como nós, eles estão trabalhando nessa direção. É muito importante a gente relembrar, tem muita gente trabalhando para que isso aconteça, né? Então, essa pergunta que você me fez pode ser como, por exemplo, daqui 2 meses, se a gente conseguir transferir a tecnologia num tempo muito curto, né? Pode ser 3 meses, ou pode ser em uma outra data, dependendo de como estiver esse tipo de processo aqui de transferência de tecnologia. Professor, uma curiosidade, esse teste depois de pronto, existe uma patente ali privada, pertencente a uma pessoa, pertence a um grupo de pessoas, pertence à instituição USP? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta também que, às vezes, até dentro do meio acadêmico, ela permeia o meio acadêmico, porque não é uma pergunta tão simples de se responder. No entanto, a USP, ela tem muito bem definido esse protocolo. Isso que é muito interessante. Houve um trabalho muito grande nos últimos anos em que a USP passou por uma etapa de inovação que ela conseguiu ter uma agilidade muito grande com isso. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma tecnologia desenvolvida na universidade, ela passa por 2 caminhos. Ou ela é patenteada, ou seja, uma propriedade intelectual, ela cabe dentro de uma patente, e patente a gente sabe que demora para sair, tem todo um processo burocrático, ou ela entra no contexto segredo industrial. Vamos pensar na patente, por exemplo, um iPhone. Tá? Um iPhone é patenteado. Vamos pensar no segredo industrial como sendo a fórmula da Coca-Cola, que ela nunca passou para ninguém. Então, nesse caso, a nossa tecnologia, ela se adequa melhor dentro de segredo industrial, ou seja, por ser uma tecnologia totalmente brasileira, ou seja, com muitos detalhes e muitos detalhes técnicos que são realizados dentro de laboratórios brasileiros, ela se encaixa melhor nesse tipo de situação, que seria, então, segredo industrial.
Diante disso, a universidade ela tem vários caminhos para transferir essa tecnologia. Ela pode transferir, por exemplo, transferindo a tecnologia diretamente para as empresas, de maneira aberta. Várias empresas podem negociar com a USP para fazer a transferência de tecnologia, ou a USP pode abrir uma licitação também, né, tecnologia, digamos, que seria para uma empresa exclusiva que ganhasse a licitação, passando por todos os trâmites legais, né, previstos nas nossas leis orgânicas aqui do Estado de São Paulo, né, e aí depois essa empresa poderia, então, ter exclusividade por um determinado tempo para realizar, então, se aproveitar dessa transferência da tecnologia. Bom, aí a Universidade de São Paulo tem um contrato que ela faz, né, com essas empresas, e um fato muito interessante, que daí entra nessa propriedade intelectual, a Universidade de São Paulo, ela recebe parte vamos dizer, dos royalties, né, não seria um termo muito bem apropriado, mas vamos dizer assim, que entra para a Universidade de São Paulo, que ela reaplique em pesquisa, em bolsas de estudo, em projetos de pesquisa, e nesse contrato estão previstos também as porções, né, das invenções de cada pesquisador. Isso é calculado de acordo com o trabalho e também o que foi feito durante o projeto de cada um dos pesquisadores. Então, essa é uma etapa muito comum, né, é muito comum esse tipo de processo, e o mais importante é que a USP já tem muito bem delimitada, a gente consegue encontrar todas essas informações no site da USP, que é a parte de inovação da USP, ou seja, no nosso portal da transparência, né? A USP sempre foi muito transparente com relação a todos esses processos, vocês podem entrar lá, vocês têm todas as informações necessárias. Dr. Frank Crespilha, professor do Instituto de Química de São Carlos e coordenador da pesquisa, que seria um novo teste do Covid-19 desenvolvido pela USP. A gente agradece a sua entrevista e tenha um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para vocês. Bom dia, bom trabalho. Isso é uma boa notícia, né, Fábio? Hoje em dia é tão caro fazer os testes, né? Principalmente quando a gente tem acesso, sai de casa e vai querer visitar um parente, é difícil, tá bem caro. Isso é uma boa notícia aí para o cidadão, né, para a população. Uma ótima notícia, até porque é algo desenvolvido dentro de uma universidade brasileira, dentro da USP, Universidade aqui de São Paulo, por pesquisadores que já trabalham com esse tema há anos. Então, realmente, a pesquisa em relação a isso não começaram agora, é um desenvolvimento aí gradual que chega a determinados produtos finais e esse teste é um deles. Então, parabéns a toda a equipe do Dr. Frank. Com certeza, e com isso vai mostrando qual a importância do governo investir na pesquisa, né? Exatamente. Para a gente poder andar um pouco sozinho sem precisar de outros países.